tarde, turma do 7º ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Eu espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, estamos aqui novamente para a continuação daquela aula anterior que a gente teve na semana passada, sobre o espaço rural brasileiro. Vamos dar continuidade, não é? Então, galera, a gente falou naquela aula passada sobre reforma agrária, sobre a questão dos pequenos produtores, dos minifundiários, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Primeiro, eu vou resgatar um dos conceitos da aula anterior, né, do que eu falei na aula anterior. Bom, aqui eu escrevi essa palavra novamente, que são os commodities, e vamos ver mais a fundo essa relação, a relação dessa palavra com esse conteúdo. Por quê? Aqui no livro de vocês, que está aqui na minha frente, ele fala os principais produtos agrícolas brasileiros. E aqui está na minha frente, vou lá dar aqui uma lidinha para vocês. Ó, os principais produtos agrícolas brasileiros é o álcool e o açúcar, o café, a soja, a pecuária, ok? É a questão de bovinos, búfalos, né, caprinos, ovinos, assinos e aves. Então, tudo isso é o que o Brasil mais produz, é o que o Brasil mais exporta, inclusive. A maior parte da carne da China, por exemplo, é exportada, é importada do Brasil, não é? Então, o que são esses commodities? Como a gente falou na aula passada, essa palavra vem de cômodo, né? De costume, é o que a gente está acostumado a fazer. É uma coisa que está na nossa zona de conforto. Essa palavrinha é o que derruba um pouco, né, a nossa economia. Por quê? Os nossos produtos são produtos baratos com relação aos produtos que outros países vendem. Vamos lá, a gente vende o quê? Como eu acabei de falar, como eu acabei de ler aqui no livro de vocês. A gente vende álcool, açúcar, café, soja, carne. Tudo isso é muito importante porque é alimentação. Mas o que é mais caro? São esses alimentos? Ou é um computador? Ou é uma tecnologia avançada que vem do Japão, da China? Então, com relação a esses produtos que esses outros países produzem, fabricam, os nossos produtos são produtos baratos. E para a gente lucrar com eles, a gente tem que produzir muito, ok? A gente tem que produzir em grandes quantidades, porque senão a gente acaba ficando no déficit, né? E essas duas palavrinhas, inclusive, a gente vê bastante no jornal, né? Déficit e superávit. E algumas pessoas, até adultas, não conhecem o significado dessas palavras, mas o que é isso? E essas palavras, elas se referem à balança comercial. A balança comercial, galera, é uma balança que está envolvendo, de um lado, o que a gente recebe, o que a gente compra, e do outro lado está o que a gente vende. Quando a gente vende mais e compra menos, a balança fica positiva, porque a gente ganha mais do que gasta. E isso é superávit. Agora, quando a gente compra mais e vende menos, aí a gente fica com menos dinheiro, né? Isso é o déficit. Então, é por isso que a gente vê, né? A gente assiste o jornal e vê aquelas setinhas subindo, descendo, e muitas vezes a gente não entende, mas é isso. Muitas vezes aquilo se trata de balança comercial, ok? E com relação à balança comercial brasileira, a gente tem que produzir demais para a gente poder competir com os outros países com relação a isso, porque os nossos produtos são os commodities, né? São produtos baratos, por mais que sejam extremamente essenciais, ok? Então a gente entendeu essa parte, não é? E vamos para o último tópico desse capítulo, que é onde ele fala do trabalho no campo. Como que é o trabalho no campo? Vamos ver, não é? Aqui a gente tem algumas palavrinhas, né? Boias frias, gato, coceiros, grilheiros, o que significa cada uma dessas coisas. Vamos ver agora. Então, galera, uma pessoa que mora no campo, ela pode trabalhar de diversas formas, mas
Claro que no campo é muito mais difícil você adquirir um trabalho onde você ganhe o suficiente para você viver bem. Então, o que acontece? Uma pessoa pobre que mora no campo, geralmente, trabalham como boias frias. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Também não sei porque o nome é esse. O que tem a ver boia fria? Não sei. Talvez os pais de vocês saibam, né? Os avós. Então, mas o que esses boias frias fazem? Eles fazem trabalhos na área rural sem vínculo empregatício nenhum. O que é um trabalho sem vínculo empregatício? É um trabalho de bico. Quando você faz uma coisa, mas você não tem aquele trabalho certo. Você vai depender de se alguém te procurar, se alguém te chamar, se alguém precisar do seu trabalho. E se ninguém precisar, você não trabalha e não ganha dinheiro. Então, é isso. O que eles fazem? Eles plantam, colhem, aram a terra, limpam, quando tiram o mato, para poder fazer essas coisas. Então, eles fazem esses serviços, ok? E aí vem o gato. Quem é o gato? O gato, ele é uma pessoa que trabalha na fazenda, que ele é responsável por essa administração de contratação de trabalhadores. Ok? Também não sei porque o nome é esse. Outros dois nomes importantes os poceiros e os grileiros. Essas duas coisas têm a ver com relação à tomada de terra, certo? Invadir uma terra, uma propriedade que não é sua. No caso dos poceiros, eu acho que são os que mais se dão mal nessa história, né? Por quê? Porque eles invadem a terra sem o apoio de ninguém, simplesmente porque ou eles precisam ou querem, não sei, mas eles acabam invadindo essas terras que são propriedade privada. Quando isso acontece, não é geralmente dá ruim, como diz o ditado popular, para eles, porque são um lado mais fraco. E também tem os grileiros, que também tomam terras, acabam se instalando em terras, em propriedades privadas. Mas esses grileiros aqui, eles têm apoio de alguns políticos, eles têm apoio de algumas pessoas influentes. E com esse apoio, eles podem até fazer o quê? Falsificar o documento da propriedade. Isso. Falsificam esse documento e aí é como se eles fossem o dono da terra, sendo que eles não são. Esse nome aqui eu sei, porque o nome é grileiro, porque o livro fala, inclusive. Então, por que grileiro? Porque a escritura, o documento de uma propriedade, quanto mais velha ela quanto mais tempo ela fica no arquivário, mais o papel fica amarelo, Fica ruído. E ruído de quê? Ruído de grilo, Tem tudo a ver com grileiro. Mas, se essas escrituras dos grileiros são falsificadas, elas não devem ser tão velhas, Deve ser um papel bem novinho. Pois é. Só que o que eles fazem, para parecer que é velho, eles passam pó de café em cima da escritura, E parece que é velho. Então, por isso que eles são chamados de grileiros. Então, galera, isso. É assim que se resume o trabalho na área rural, o trabalho no campo. E o que acontece muito mesmo, que é muito importante ressaltar, é que muitas famílias que moram no campo, elas plantam, mas não é nem na sua própria propriedade, não. É na propriedade de outra pessoa. No caso dessas pessoas, não é invadindo terras, não. Essas pessoas foram permitidas, certo? Elas foram permitidas a morar nesse lugar pelo dono da terra. E aí o que acontece? Eles plantam lá, mas geralmente as condições são muito precárias, ganham mal para se sustentar, são famílias muito pobres, ok? Produzem para as pessoas, Produzem para vender, mas acabam não arrecadando tanto dinheiro. E tem muitas pessoas no sertão mesmo que passam fome, que precisam de doação justamente por causa disso. Eu falei na aula passada sobre os minifundiários, São os que têm a sua terra, só que é uma terra bem pequena, onde lá eles produzem, Pois é.
No caso do que eu estou falando agora para vocês, essas pessoas não têm terra não, eles moram, é como se fosse de favor na terra de outra pessoa e planta lá, ok? E é por isso que, relembrando o que eu falei na aula passada, muitas pessoas que moram na área rural acabam migrando para a cidade porque não tem muita vantagem mesmo, ok? Porque essas pessoas não têm o que fazer se elas não têm uma terra para plantar, se elas não têm essas condições, né, de comprar o seu terreno e etc. Então, é muito mais fácil vir para cá e conseguir um emprego, seja lá qual for. É isso, gente, esse conteúdo é bem interessante mesmo. Eu espero que vocês leiam o capítulo, porque geografia e história são conteúdos que precisam bastante de leitura, vocês precisam exercitar esse pensamento crítico. Será que isso é certo? Será que eu concordo? Vamos debater, eu respeito a opinião de todo mundo, não é? Vamos também aprender até a nossa opinião e a respeitar a dos outros. Então, por isso que é importante a leitura, certo? Para vocês terem uma opinião própria. Então, galera, é isso por hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!